Se você não tem um amigo assim, você precisa rever urgente as suas amizades. Tem um amigo na minha vida que é surreal a nossa conexão e a gente conversa só por telefone. Nos vimos pouquíssimas vezes, porque as poucas vezes que foram umas eu acho que foram umas 3, 4 vezes que nós nos vimos, a longas distâncias, assim, de uma data para outra. São profundidades, no começo a gente sentiu muitas coincidências, signos, datas, pontos de vista e puf, a gente plugou. E aí, com a minha mudança de estado, ele é a única pessoa que permaneceu, assim, sempre em contato. E toda vez que eu tô num processo, seja numa fase de sombra ou numa ascensão pra luz, em todas as escalas, ele é a pessoa que sempre aparece, a gente sempre se mantém, e ele admira, respeita e contempla todas as fases, sem me colocar naquele lugar de julgamento, naquele lugar de apontamento, de questionamento ou de me fazer me sentir mais frágil. Ele sempre me lembra exatamente, tanto em luz quanto em sombra, aquele ponto chave de quanta sabedoria eu consigo canalizar através das minhas próprias experiências. Então ele é um espelho surreal de uma firmeza muito grande que habita em mim, e ele espelha, ele me lembra disso sempre de uma forma natural. Isso aqui nem ele acho que sabe sobre a nossa relação. E isso é importante porque esse tipo de relação é aquela relação que você verdadeiramente fala, assim, você sente que você ama aquela pessoa. E é amor, amor. E eu quero trazer essa percepção pra gente sair do que corresponde o amor dentro de uma caixa, do sistema, da Matrix, desse processo todo que coloca a gente só ligado à expectativa de um amor, mas de um amor romântico, um amor perfeito romântico, não um amor puro e genuíno, que é uma frequência. E pra mim a minha experiência é muito clara que essa frequência, quando é ativada entre eu e ele, ativa a minha maior percepção de realidade e me faz voltar para aquela dor emocional que eu tava passando, por aquela ansiedade. E a gente teve uma conversa hoje surreal, porque eu entro em umas analogias que nem quando eu tô gravando vídeo eu consigo entrar tão forte assim, porque eu sinto essa necessidade de ter outra pessoa reagindo em comunicação comigo, a minha troca, é esse efeito do toroidal. Então tá aqui na câmera, o desafio maior pra mim é ter uma ideia e não conseguir passar, porque eu tô lidando com uma tela. Eu sou tão humanizada, eu tenho descoberto que eu tô sentindo tanta falta de estar com pessoas, e eu não sei se o meu caminho vai ser estar na internet gravando vídeos e os meus métodos. Eu não sei se é isso que vai trazer a minha libido, a transcender no meu trabalho. Eu tenho feito todo dia um vídeo e depois eu me questiono se eu vou postar esse vídeo. E é uma performance que eu não me cobro mais. Vocês podem notar, não existe uma cobrança, mas o natural, ele é sim a base de tudo. E nessa conversa hoje, a gente falou de todos os assuntos, a gente entrou por um assunto e, na verdade, eu fui falar com ele a respeito do meu aniversário, porque ele faz aniversário próximo ao meu, e ontem à noite eu recebi um convite para fazer um evento no meu aniversário, e eu acabei entrando na empolgação até de fazer, mas eu refleti, eu vou fazer 33 anos e é o meu aniversário. Todas essas fases aqui eu fui fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e eu não consegui vibrar mais o que eu gostava de vibrar, celebrar meu aniversário, mas não numa festa. Era celebrar em algo novo, em um ambiente, em um descanso, em comer tudo que eu tô com vontade, mas não é sobre comer o que eu tô com vontade, eu não tô conseguindo me expressar. A minha frequência, ela fica tão... Eu pareço um champanhe. Se você fazer... Eu estouro, sabe? É como se fosse o ápice de uma energia renovada. É isso. Não é uma festa, eu não quero gastar minha energia assim, sabe? Mesmo que seja algo direcionado para esse campo vibracional, elevado, eu já tô com essa frequência. Então eu não quero pegar essa minha energia para trabalhar.
Eu não quero. Eu quero sentir. E aí ontem à noite me vieram 2 amigos, assim, muito fortes na minha cabeça. Eu mandei mensagem pros 2 na mesma hora. Uma falou assim, meu Deus, você quase me matou de ansiedade. Porque eu já mando mensagem. E aí, vamos comer bolo de supermercado no meu aniversário? E aí hoje eu entrei em contato com um deles, e mais tarde eu vou falar com o outro pra decidir isso. Uma vontade, assim, plena de viver completamente no offline meu aniversário. Eu acredito que vai ser isso. Talvez eu faça um grande vídeo de uma reflexão de todo esse tempo. Talvez nasça, ó, tá vendo a semente, tá vindo natural pra trazer isso. Então, o conceito de boas amizades, de bons relacionamentos, nasce a partir daí, aonde você apenas é, na sua pura existência, você apenas é essa pessoa bobona, cheia de ideias, cheia de suas verdades e suas, sabe, suas contradições, e a pessoa, ela não te julga. E eu senti muito desconforto quando eu me deparei com relações antigas, de amizades e tudo mais, aonde havia essa expectativa do outro sobre mim, e eu ser eu gerava um julgamento muito intenso de uma imagem que o outro estava criando sobre mim, sobre uma performance, sobre uma caixinha. E eu rompi inúmeros laços a partir daí com esse conceito, através do primeiro passo, seu desconforto. E não entender a dor de soltar aquelas relações. E aí, nessa conversa com ele, um desses assuntos foi aniversário, para definir o que eu verdadeiramente quero fazer. Ontem eu dormi com o meu coração doendo muito, meu cardíaco estava fechado. Isso é um sinal de que você tá fora do eixo, que você não tá fluindo, né? Então, me questionei bastante. E aí, nessa conversa, a gente falando sobre pai e mãe. E era esse assunto que eu quero falar com você. Mas a gente deu a volta para chegar até aqui. Ele riu muito porque ele fala assim, ele se sente dentro de uma bolha com um cabo conectado aqui, dentro, fechado assim, dentro da Matrix, e aí do nada um telefone toca, ele atende, ele me chama de Beca. É a Beca, vivendo nos universos, rodando tudo, tipo, livre, e eu aqui presa na Matrix fazendo compra pelo aplicativo, compra do supermercado pelo aplicativo, e eu achei isso o máximo, porque entre outros relacionamentos de amigos que eu tive, o julgamento de falarem que eu tava vivendo uma vida utópica, me colocarem em um lugar como se essa minha experiência de me jogar no baixo, no alto, no baixo, no alto, e limpar o meu inconsciente, me desafiar com as minhas sombras. E para essas pessoas eu parecer louca, esquizofrênica, tá sobrevivendo, tá passando perrengue porque quer, sempre foi forte, sempre teve tudo. Exatamente. Eu sou forte o suficiente para quebrar todas essas barreiras e não ter que lidar com essa travinha do sistema que te coloca ali. Eu cheguei a cogitar arrumar um emprego CLT recentemente. E por que eu faria isso? Porque eu consigo andar dentro do sistema, da Matrix hoje. Por isso, por outros motivos, mas eu também consigo compreender que eu sair do papel de ser curadora das pessoas e entender que todo o processo que eu crio não é sobre as pessoas, é sobre eu estar me curando, eu estar ali quebrando uma crença para eu estar ali fazendo aquilo, e nesse processo toroidal você girar, porque quando você entrega, você recebe, e isso te expande o todo. E isso me acende, mas diante as circunstâncias, também caí no jogo do ego, também caí nesse buraco, e então a minha alma machuca, ela dilacera. E aí então eu preciso ver o que eu não tô vendo, por que eu tô agindo assim. Aí eu vou pro fundo do poço, limpo, volto. A minha alma vem fazendo esse trabalho, meu espírito vem me reconectando. E acho que essa última fase me trouxe essa percepção. Eu falei em outro vídeo, eu falei com ele de uma maneira diferente. Eu quero trazer pra você a representatividade de pai e mãe na nossa vida. Esse negócio clichêzão, tem que curar pai, tem que curar mãe, tem que fazer isso pra olhar pra pai, tem que fazer isso pra olhar pra mãe, tem que honrar pai e mãe. Cara, quer um jeito idiota de você mudar a percepção que você tem? Vamos subir agora um nível, vai doer um pouquinho, você vai sentir um desconforto aí talvez depois desse vídeo. Mas respira, respira. Vamos subir alguns andares, vem comigo. Então, vamos para um olhar de cima, para você treinar a sua mente a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Porque é essa parada. Meu pai e minha mãe, o que eu consigo compreender? Eles não são meus pais, eles não são.
Eles não são, porque nós não somos daqui, nós estamos nessa matéria, nesse corpinho. Então, se eles não são daqui e eu não sou daqui, então a gente não veio do mesmo lugar. A gente não veio como pai e mãe lá de cima pra cá, do astral pra cá. Eles são duas naves e puf, me cuspiram aqui. Eles foram canal pra eu chegar aqui. Então, o que eu carrego deles é a matéria. E eu tenho que tomar cuidado até como eu quero honrar isso. Porque é aí que a galera pega a densidade, a matéria, a terra, né? A forma como honra é diferente. Não dentro desse padrão. Então, eu olhar pra minha mãe e entender que ela só me cuspiu aqui e que o fato da nossa relação ser assim, papapá, é monstruosa, é porque não é o mesmo modelo que a sociedade impõe que deveria ser para nós nos amarmos. Isso quebra todo o conceito de entender que a nave dela só cuspiu a minha nave para fora. E ali nasceu um ser, e ali há amor, porque saiu dela. Então, é o que é. Não há nada que eu possa fazer, a não ser realizar a minha vida hoje, tendo essa consciência. Entender que ela é minha mãe, e tá tudo bem. E a gente não tem que consertar nada pra ser padrãozinho. Ela fez o trabalho dela. Era isso. Ponto final. Não é ficar porque minha ferida da rejeição, porque ela, minha ferida, porque minha mãe, porque tarará. Eu sei que eu tô falando aqui de uma forma racional. A forma como a nossa mente age, ela tem gatilhos de uma outra maneira, que é o que a gente faz na hipnose, é o que a gente faz nesses trabalhos de psicanálise, essa consciência, essa alteração de como você enxerga o mundo, porque bater tanto na minha cabeça que era assim a minha relação com ela, que fez com que eu acreditasse. Então a forma como eu quero olhar hoje é a minha reprogramação. Eu vejo ela como uma nave, eu sou uma nave, ela fez o trabalho dela de estar na Terra, de me canalizar, que ela me canalizou. Assim como eu canalizo pra vocês, ela me canalizou. Pronto. Ela fez o que ela podia, dentro da consciência do ser dela. É isso, desliga. Já não existe mais mãe no meu campo. Pai, a mesma coisa. Foi o canal. A representatividade ali, ele me canalizou, me jogou pra cá. Me botou aqui. Por isso que você não ter um pai ativo na sua vida, você não ter um pai vivo ou presente, não significa que falta uma parte sua. O que verdadeiramente você deve sentir é a falta do que o sistema impõe da presença do pai, porque é uma consciência materializada que te orienta. Mas sem essa matéria também existe uma consciência que pode fazer o mesmo por você. Então sai da porra da história triste. A mesma coisa, mãe. Tá vendo como é que é desafiador falar de consciências assim, você olhando por cima numa vibração diferente? Respeitando a sua história. E o que veio antes de você? Mas o que é o respeitar antes de você? É você entender que cada um tem a porra da sua vida. E que eles fizeram a canalização. Você chegou, aterrissou. Tá. Até determinada idade, que eu falei naquela aula, o primeiro centênio, o segundo centênio, até ali você não é maior de idade. Até ali você tá dependendo dessas consciências, você tá se alimentando dessas consciências. Tá, beleza. Só que chega uma fase que é isso agora. É você com você. E aí que entra essa parada de ser adulto, né? Da gente se cobrar. Ah, com 20 anos você tem que estar na faculdade, 30 anos tem que ter sucesso. Não, a vida tá começando agora. Porque antes você tava numa baita de uma escola. Com seus mentores materiais. Que são seus pais. Só que muitos não tiveram. Ou o que tiveram era aquela consciência que tinha. Era aquele nível de mentor que tinha. E tá tudo certo. Aí chega uma fase da vida que eu tenho sentido muito, que é esses 30 pra frente, que você começa a se tornar adulto. Você não é adulto antes dos 30. O teu sistema cognitivo tá montando, você tá ainda terminando faculdade, você ainda tá sendo alimentado pelo sistema, pela Matrix. Então, tipo assim, a gente vem do astral, cola na Matrix, aí a gente precisa aprender primeiro a Matrix pra depois voltar pro astral para ascensionar. É loucura essa experiência. Então, 30 pra frente, tua vida tá ok. Para de pirar, para de acelerar, porque tem muita coisa pra mudar. E se você ficar tentando se forçar a esse tipo de consciência que não vai te acender, é dor e sofrimento. Então eu olho pra minha história e aí, né, a utopia, não. Olha a clareza que eu tenho da minha experiência, da minha vida. Eu sou alquimista, eu sou cientista da minha história. Então foram 3 anos dentro do meu laboratório. Do meu laboratório.
Não tinha pai e mãe e ainda não tinha a própria espiritualidade. Tinha seres do astral que sabiam da minha vivência, só me direcionando para que eu não me matasse, para que eu não desistisse dessa vida. Porque nem eles nos trazem para cá, nos sustentam para eles serem nossos guias e mentores e eles guiarem a nossa vida. O nosso papel é nos tornarmos o nosso mentor espiritual, ser responsável pela nossa vida, pelas nossas escolhas. E eu sinto que essa virada de chave dos 33 anos é isso. É os 30, os 33, é isso. A escolha que eu fiz de me desafiar, de me pôr no chiqueiro, no meu chiqueiro interno, no meu inconsciente, que também reverbera no inconsciente coletivo. Porque a minha experiência é a experiência de muitos que não chegaram nem na metade do meu. E tem muitos que já passaram a fase que eu passei e estão voando. São a prova viva de que o que eu fiz da minha maneira é isso. E aí ele me lembrou. Ele assim, cara, eu já falei pra você. Ele foi de A a Z, assim, da minha história, sem conhecer fisicamente meu passado, mas por todos os relatos. Eu não teria coragem. E ele é um cara magnífico. Eu não teria coragem. Eu falei, putz, da onde que vem essa força, né? Sou eu. Essa é a minha força. Essa força também de passar por esse momento consciente. Consciente tomando tapa, né? Consciente tirando véu, assim, ó. Consciente fazendo isso. Lutando. E entender que depois que você sai dessa escolinha, desse pai e mãe da terra, você tem um período de ajustes técnicos para você se tornar o pai e mãe. Aí eu falei, tá, se então não tem pai e mãe, mas na matéria a gente precisa dessa representatividade, o que eu faço? Como que eu vou colocar minha mente nessa consciência? Como é que eu vou ajustar ela? Aí pensei comigo, eu sou meu pai e minha mãe. Aí o que eu imagino? Eu imagino um pai pequenininho, um boneco, não tem rostos, e uma mãe pequenininha, uma bonequinha. Eu imagino entrando assim no meu corpo. E puf, puf, eu plugo. Aí eu, caralho, eu sou minha mãe, eu sou meu pai. Como que eu criaria uma criança? Como que eu doutrinaria, lideraria, vou treinar essa criança? Que sou eu nos meus momentos. Então, essa é a reflexão que eu consegui trazer pra ele, que ele fica assim, ó, cara, por que a gente não tá gravando isso? Porque toda conversa nossa traz isso muito forte. Então, é uma aula, assim, uma forma de ver o mundo. E acho que é importante gravar e partilhar, porque isso pode te ajudar muito. Pode ser que você, nesse vídeo, você seja um dos meus irmãos de mônada. Se você tá aqui, é isso. Sabe, a gente tem história aí do astral, tem conexão, tem algo que pode somar e você tá ouvindo porque isso vai entrar, já entrou e você tá vendo dessa maneira. Isso vai mudar completamente a tua visão. Porque você começa a entender os caminhos. E eu me perguntei, como eu, sendo meu pai, faria hoje? Aí eu consigo ver o cara que me criou. Aí eu falo, eu tô querendo fazer igual ele faria. E a parada não é essa. Vamos arrumar um trabalho CLT, vamos fazer assim, vamos fazer uma faculdade pra você ter isso, ter isso, ter isso. Aí eu olho, o que dessa fala dele faz sentido hoje na minha realidade? Aí eu vou pontuar o que faz sentido. Mas se eu tenho um propósito, uma missão diferente, 85% do que ele falou não faz sentido. Agora, os outros 15% faz sentido porque existe, de fato, uma base. Ponto. Minha mãe. Ponto. Mesma história. O que faz sentido, o que não faz? Aí você consegue ver o que você tá tentando fazer igual. Sabe? O mesmo caminho. Aí você fala, nossa. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Fala, não é assim que eu gosto, não é assim que eu quero. Aí você desloca esse desconforto dentro de você, você vai soltando teus centros energéticos, você vai desbloqueando suas crenças. Então você não precisa ficar numa incansável vida de busca por cura, por limpezas energéticas. É importante. Mas esse processo mental de troca de configuração é sua. Não há nada que outra pessoa possa reprogramar dentro de você se você não olhar para isso, se você não acender essa consciência em você, de olhar para essas duas naves que orbitavam num rolê deles, não seu, porque você é a sua nave. Vocês não viram? Aqui é uma nave, você tá
orbitando a minha nave nesse momento. A minha nave 307, que une. Essa é a minha nave, com o meu modo de ver essa galáxia, trazendo para você conceitos da minha experiência de passeio por aí. Então não é utópico, pode parecer loucura, mas o que é loucura quando você de fato vê os resultados, sem agredir o sistema galáctico em volta? Ao contrário, você está unindo as estrelas e respeitando elas e cumprimentando todas elas e dizendo: sejam todos bem-vindos à minha nave. Vem tomar um café, faz uma passagem aqui. Se precisar de alguma ferramenta para consertar a sua ou para dar um gás na sua, fique à vontade. Escolha. Essas aqui foram todas que eu desenvolvi para segurar a minha. Pode ser que encaixe na sua. Vai lá. Vou te emprestar, mas você também pode fazer um ajuste. Ou toma aqui, vai lá. Então, esse é o processo. Você